Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o Linux CFS. A equipe é composta por mim, Miguel Giovanni e Gabriel Pacheco. Nós vamos abordar a priori a filosofia do escalonador, depois vamos falar sobre o Virtual Runtime, que é um dos parâmetros. Em seguida falaremos sobre processos bloqueados e starvation. Depois falaremos sobre os parâmetros Schedule Latency e Mean Granularity. Depois vamos falar sobre a prioridade, estrutura de dados e, por fim, o multiprocessamento. O Linux CFS, ou também conhecido como Proportional Share Schedule, ou melhor ainda, o escalonador do kernel do Linux, é um escalonador que tenta garantir com que cada processo tenha uma fatia do tempo da CPU de forma proporcional. Isso acontece quando ele implementa a justiça proporcional, que é uma métrica que afeta o tempo de execução e de resposta, mas o escalonador tem como principal métrica a justiça proporcional. Ele permite a escolha de parâmetros para melhores métricas, no sentido de que, por exemplo, talvez outros parâmetros sejam mais eficientes para o uso de web, por exemplo. Ele possui um overhead baixo. Isso significa que ele não demora para escolher os processos a serem executados. Isso acontece por causa da sua estrutura de dados, que será mais explicada na frente. Ele é compatível com vários CPUs. Em linhas gerais, a gente pode dizer que o objetivo do CFS é manter todos os processos com o mesmo tempo de uso de CPU, sendo isso proporcional à sua prioridade. Uma das principais coisas para saber a priori desse escalonador é que o quanto não é fixo e ele depende do número de processos prontos. Como vocês podem ver aqui nesse exemplo, nós temos 4 processos a priori: o azul, o rosa, o vermelho e o verde. Supondo que o processo azul e o rosa já terminaram, eles não vão mais entrar na fila de prontos. Então, nesse caso, o quantum do vermelho e do verde aumentam. Lembrando que esse exemplo não considera a prioridade e outros parâmetros. Nesse escalonador, existe o parâmetro Virtual Runtime. Ele conta quanto tempo de CPU o processo utilizou, e quanto mais a tarefa usou a CPU, maior vai ser esse tempo. É como se fosse um incrementador. Idealmente, o Virtual Runtime deve ser igual para todos os processos. Logo, o escalonador tenta igualar o Virtual Runtime de todos os processos. Isso vai ser feito na hora de escolher qual vai ser o próximo processo a ser executado. E ele acaba escolhendo sempre o que teve o menor Virtual Runtime, ou seja, o processo que executou por menos tempo na CPU. Você deve estar se perguntando, e os processos bloqueados, como é que eles ficam? Os processos que usam entrada e saída, que estão esperando outros processos, ou que usaram a função sleep, acabam tendo seu virtual runtime muito baixo, pois ficaram muito tempo sem incrementar. Isso vai causar starvation, pois esses processos vão ficar sendo escalonados por muito tempo, até que o virtual runtime seja balanceado. Isso faz com que os outros processos demorem muito para serem executados. Basicamente, o que acontece com os processos bloqueados é que, ao tentar gerar justiça, o escalonador acaba gerando fome. Para resolver esse problema, o escalonador faz algo bem simples. Quando um processo entra na fila de prontos, ele recebe o menor virtual runtime da fila. Isso prejudica a justiça, mas previne starvation, pois o processo vai ser escalonado rapidamente. Existe uma interrupção de tempo periódica também, que serve para atualizar o virtual runtime do processo, que vai funcionar como um incrementador cada vez que ele usa a CPU, e também tomar a decisão de qual processo executar. Agora vamos falar sobre o parâmetro Schedule Latency. É um parâmetro que serve para definir quando uma decisão é tomada. Tipicamente, ele é setado em 48 milissegundos. Sabendo desse parâmetro e que n representa a quantidade de processos prontos, é possível calcular as fatias de tempo e com isso gerar justiça da seguinte forma. Como vocês podem ver, foi essa fórmula que foi utilizada no exemplo anterior para definir o time slice. Após cada fatia de tempo, o escalonador vai decidir qual o próximo processo a ser executado. Vamos aqui para um exemplo.
Sabendo que n é o número de processos em pronto, que no caso aqui é 3, e o time slice sendo 48 dividido por 3, 48 por causa do parâmetro e 3 por causa do n, nós vamos ter um time slice de 16 milissegundos. E como vocês podem ver ali, o VRunTime 2, VRunTime 3 e VRunTime 5 vai acontecer nessa sequência, porque é do menor VRunTime para o maior. Agora, supondo que o processo azul já terminou, nós vamos ter um n igual a 2. Logo, nosso time slice vai ser calculado sendo 48, por causa do parâmetro, dividido por 2, porque só temos dois processos no pronto, o que dá 24 ms. E o rosa vai ser executado primeiro, pelo fato do VRunTime, que é o tempo de CPU que ele teve, ser menor do que o VRunTime do vermelho, que é 5. Aí vai ser executado o rosa, e supondo que ainda o vermelho não acabou, e que o rosa ainda também não acabou, o cálculo vai ser feito de novo, e o vermelho vai ser executado por mais 24 ms de CPU. Sabendo disso, em linhas gerais, a gente pode dizer que o Linux CFS parece muito um round robin, mas nesse caso o quantum é dinâmico, e esse quantum que garante essa tal justiça. Bom, por mais que pareça perfeito, muitas tarefas prontas podem tornar os time slices muito pequenos, tornando o escalonamento menos eficiente. Como vocês podem ver, nós temos aqui vários processos de diferentes cores, e como estão todos prontos e não terminaram, vai acabar que os time slices vão ser muito pequenos. Como a gente resolve isso nesse escalonador? Para resolver esse problema, nós temos o Min Granularity. Ele vai ser o menor valor possível de um time slice. Se na divisão do Sched Latency for menor que o Min Granularity, o valor do time slice vai ser igual ao Min Granularity. Tipicamente, o valor atribuído é 6 ms. Ou seja, se o time slice for menor que 6, ele vai ser igual a 6. Ou o valor que você colocar para esse parâmetro. Até agora nós estávamos falando de sistemas sem prioridade, mas agora nós vamos falar um pouco de sistemas com prioridade. Para prioridade é usado o comando nice do Unix. É um número inteiro que vai de menos 20 até 19, sendo menos 20 a maior prioridade e 19 a menor prioridade, e 0 a prioridade padrão. Um pouco confuso já que está invertido, né? No CFS é utilizado um sistema de pesos da seguinte forma. Como vocês podem ver aqui nessa tabela, por exemplo, para menos 19, nós vamos ter o valor 7155 e para 19 nós vamos ter o valor 15. E, por exemplo, se nós quisermos o valor menos 20, o peso vai ser 88161 e por aí vai. Agora, com prioridade, o cálculo do time slice fica diferente. Não vai ter a mesma fatia de tempo, pois agora existe prioridade. Todavia, essa prioridade vai ser proporcional. Como vocês podem ver, o time slice K vai ser definido pelo peso do processo atual, dividido pela soma dos pesos de todos os processos prontos e multiplicados pelo parâmetro sched latency. Esse peso, como já falado anteriormente, vai ser definido pelo comando nice, que, de acordo com aquela tabela já mostrada, vai pegar o peso. Se todos os processos tiverem o mesmo peso, isso acaba entrando na fórmula de sched latency dividido por n, que é aquela fórmula lá que não leva em conta prioridade. Se nós, por exemplo, tivéssemos um processo com NICE igual a menos 5 e outro processo com NICE igual a 0, então o peso vai ser mapeado com 3.121 e com 1.024, de acordo com a tabela já mostrada, logo ficando assim para cada time slice. Como vocês podem ver, o time slice 1 vai ser igual a 0,75 vezes o schedule latency, e o time slice 2 vai ser igual a 0,25 vezes o schedule latency. Lembrando que o schedule latency é aquele parâmetro já falado anteriormente. Aqui, a coisa mais importante não é o valor total em si, mas esse valor perto do schedule latency.
E assim fica para esse exemplo com prioridade que acabamos de calcular. Agora, falando da estrutura de dados, a estrutura de dados utilizada para os processos prontos é uma árvore rubro-negra. Os processos são ordenados pelo VRuntime. Logo, essa ordenação é mais eficiente em uma árvore rubro-negra do que em uma lista. Quanto mais à esquerda da árvore, menor irá ser o seu VRuntime, e quanto mais à direita, maior ele vai ser. Aqui, como vocês podem ver, é uma árvore real de um Linux CFS, e a gente pode ver que os valores mais à esquerda são menores. Lembrando que essa árvore sempre vai estar ordenada. Agora, sobre sistemas multiprocessados, o funcionamento vai mudar um pouco. Para cada núcleo de processador, irá existir uma única árvore rubro-negra associada. Sabendo disso, pode existir a possibilidade de um processador ficar mais sobrecarregado do que o outro. Por causa disso, existe um recurso bem simples chamado Load Balancer, que irá balancear os pesos de cada processo. Esse balanceamento vai ser feito ao enviar processos de árvore mais sobrecarregadas para as menos sobrecarregadas. O load balancer vai acontecer se uma árvore estiver vazia, ou vai acontecer em 200 milissegundos se o sistema não estiver ocioso, ou a cada 2 milissegundos se o sistema estiver ocioso. Ele vai funcionar da seguinte forma: ele irá determinar a árvore mais sobrecarregada. Segundamente, ele irá analisar quais são os processos de maior prioridade já prontos. E, por fim, esses processos que estão na árvore mais carregada serão movidos para uma árvore com uma menor sobrecarga. Agora, obrigado por todos que assistiram, e esse foi nosso trabalho de sistemas operacionais.